paz esteja com você, a paz esteja com toda a sua família. Hoje estamos aqui com essa grande presença, um grande pastor de muitos anos, pastor Wilson, mais conhecido como pastor Escobar, né, pastor? Estamos aqui, Isso. ele, com muitos anos de ministério, com uma experiência de vida. A gente estava conversando até que um pouco aqui antes, né? Uma experiência de vida aí muito grande, muita história para contar aqui. Eu acredito que em uma hora não dá para contar tudo, né? Mas um pouquinho resumido, nós vamos falar. Eu sou o pastor Leandro, estou junto com ele aqui, pastor Escobar. Seja muito bem-vindo, tá? Muito Muito bem-vindo ao nosso obrigado. programa, o podcast nosso Ungidos, tá? Que o Senhor sempre será bem-vindo aqui. Amém? Muito E eu, obrigado. e eu gostaria de começar com uma oração. Queria pedir para que você na sua casa fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça e declarasse junto o poder do Senhor na sua casa, aonde você estiver assistindo. Meu Pai, meu Senhor, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos use aqui hoje, Pai, como instrumentos do Senhor. E quem estiver nos assistindo, Pai, que o Senhor toque agora, que a palavra, meu Deus, entre na mente, que a palavra confronte, que a palavra, meu Deus, se fixe, Pai, na mente de cada um, no coração de cada um. E que todos, meu Deus, que assistirem esse programa, que assistirem aí, Pai, nós agora, que estamos aqui sendo usados pelo Sim. Senhor, Pai, que o Senhor fale hoje aqui, meu Deus, que todos que assistirem, Pai, se convertam, que todos que precisam, Pai, escutar a palavra, meu Deus, que se renovem, que se transformem. Em nome de Jesus, diminua nós, Pai, aqui e Sim, meu cresça Deus. somente o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Escobar. Hoje o tema escolhido nosso, nós vamos falar sobre apostasia, né? Um tema escolhido pelo nosso convidado. Mas antes eu queria perguntar para o senhor como é que foi um pouquinho a trajetória de vida, como é que foi a conversão. Isso há muito tempo atrás, né, pastor? Foi 50 anos de ministério, o senhor tem, né? 50 anos, já Mais de 50, 60 de igreja. 60. olha aí que bênção, né? E queria que o senhor conversasse um pouquinho, falasse um pouco da história. Como é É, que foi? Veio da onde? Nasceu aonde? Já foi pra onde? graças a Deus, com 18 anos, eu já saí para pastorear. E era totalmente diferente naquela época, né? A gente tinha mais oportunidade e desejo de pregar, de falar Aham, de Deus, era mais fácil até. Porque nos últimos tempos o Senhor disse, né, que seria difícil. aham. É esse tempo que nós estamos vivendo agora. E nós precisamos receber esta unção de Deus, buscar. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aham. Então a gente fica observando hoje, é muito estranho para mim. Eu prego, Aham. a gente ia para a igreja, aí tinha muita gente. Então, quando a gente chegava, começava a cantar aqueles corinhos, minha alma está cheia de paz, com alegria, né? Caminhando voo para Canaã, Menos a harpa, né? da harpa. Então, a quadrangular usava mais os corinhos naquela, que Ah, era campanhas de explosão, né? Eram centenas de pessoas. o A senhor já gente vê começou na quadrangular. na Na quadrangular. quadrangular, na quadrangular. Então a gente vê que hoje mudou, é diferente. A gente estranha muito. A gente vai ao culto, a gente vê aquele silêncio, não tem um glória, não tem um aleluia, né? Então a gente fica retraído ali. Tem hora que a gente tá pregando, né, pastor? Você vai, ou louvando até. Você tá lá e naquele. Tocando, exaltando Deus na mente, assim, cantando. Aí você olha pra frente, tá todo mundo assim. Silêncio, Silêncio. silêncio, não tem um glória, Então, glória a Deus, não tem um igreja. aleluia. Amém. Então, antigamente não, antigamente havia muitas curas. É o que nós vamos falar nesta Uhum. tarde. Havia curas, milagres, Aham. salvação. Era Aham. de centenas de Sim, pessoas. sim. Ia para o culto ali de 300, 400 pessoas aí. Dessas 300, 400, dali saía 100, 150 convertidas, né? Hoje não, se torna bem mais difícil, porque as pessoas parecem que não têm sede. É.
né? Eu vou falar sobre isso aqui, parece que eles estão dormentes, porque Deus mandou esse sono profundo para as pessoas por causa da apostasia. Sim. A pessoa não volta para Deus, ele prefere as coisas mais materiais do que as coisas Sim. do Senhor. Espirituais do Senhor. É, né? espirituais. Então a gente vê assim que estranha muito, estranha muito. Eu tenho muito desejo de pregar e ver as pessoas pulando e glorificando a Deus, né? Mas é um tempo novo, um tempo agora que o Senhor falou que aconteceria isso mesmo. Conforme eu vou falar mais tarde Isso. aqui da palavra de Deus, Uhum. é a prova, não é nós, a apostasia, é Deus que está falando por causa de Israel. O povo de Israel, todas as vezes que se desviava, ah, vinha a apostasia sobre ele, Deus cobrava. Cobrava. E se eles, A mão de Deus pesava. Né? eles que são o povo escolhido, separado, Sim. entendeu? E se acontecia isso que eu vou trazer para vocês hoje aqui, se acontecia com esse Deus cobrava dele, e nós, ele é a verdadeira oliveira, Sim. e nós somos sambujeiro, uma árvore qualquer, Sim. né? Então, se Deus cobrava dele, de nós vai cobrar muito mais, né? Então, hoje eu fico orando muito, peço a Deus que Ele continua nos dando essa vontade, esse desejo, porque eu sei que é promessa de Deus, através das profecias americanas aqui no Brasil, que vai haver um avivamento. Sim. E nós precisamos, o avivamento, não precisa o pastor pedir para a pessoa cantar, de orar, de glorificar, porque o Espírito Santo vai usar. Então eu vejo hoje com muita tristeza isso. E o avivamento não é só isso, né, pastor? De ficar lá cantando e até falando, adorando. Que a adoração também não é só a gente ficar cantando para Deus. Mas o avivamento é muitas vezes você tá com aquela chama acesa dentro, né? sentir a presença de Sentir Deus. a presença. E quando você sente a presença de Deus mesmo, quando você sente tudo, você quer gritar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus. Glorificar Esse é o avivamento. Esse é o avivamento. E isso tem que acontecer dentro da igreja, né? Com todo mundo. É muito bom quando tem Exatamente. esse avivamento. E o senhor começou em qual cidade? Eu comecei na cidade de Aquidauana. Aquidauana. Eu saí do quartel, eu fui para a igreja, o pastor já falou, olha, você está saindo do quartel, você vai para outra missão agora. Aí eu fui para Bataiporã, Itaiporã. pertinho de Nova Andradina. Sim, conheço. Preguei, construí ali em Nova Andradina. Depois eu conheço todas as cidades, fui até Cuiabá, fui Rondonópolis, Coxim. Nessa época ainda era Mato Grosso, né? Não era Mato Isso, era Mato Grosso ainda. Mato Grosso. Rondonópolis. Então eu viajei bastante fazendo campanhas e construindo também. Construí em Coxim, Campo Grande, Cidrolândia, né? Construindo igrejas, né? Grandes igrejas. E tinha muita gente, era fácil aquela época até para construir. Porque a igreja hoje grande, ela tem possibilidade de construir grandes igrejas, né? Aquela época que eu estava falando para você era a tenda. Fazia a estrutura de madeira. Pegava um terreno, né? A gente fazia uma tenda. Isso. Fazia a tenda, eu lembro em Dourados, nós fomos para Dourados e não tinha nada lá. E eu fui com outro obreiro e eu falei assim, vamos fazer o que aqui em Dourados, rapaz? Nós vamos construir aqui. E pertinho de Batalha, porém em Dourados nós chegamos então, passamos ali num bairro lá para construir. Chegamos lá, era só barro. Nova Andradina também, só barro ali. Então nós pegava estrutura de madeira, fazia, e dali nós fazia uma tenda mesmo. Fazia uma tenda grandona. uma tenda, colocava luz,
o encerado era de plástico, né? E ali vinha gente. Ali era multidão de gente. É. Pessoas aleijadas, paralíticos, pessoas todos amarrados, cheios de Problemas, né? problemas espirituais, né? Uhum. E o bom é que Deus operava, né? Eu tava Aí falando você vê, que nesse barro que tinha, jogava pó de pode serra. ser um O ca- carroça, um A carroça carroça. jogava pó de serra e É tudo ali, verdade, simples, né? verdade. É. Aqui, preguei em Anastácio também. Então, toda aqui, Miranda, eu andei todo o Mato Grosso inteiro, eu Amém. conheci, né? É o Amém. trabalho, a luta, e Deus sempre operando, né? E hoje, Isso, 18 anos, o senhor foi quando? Em 1900 e... Agora vai... de 1900 alguma 70 por coisa, é. ali, eu já estava Já trabalhando, tava na já obra. estava na obra Já já. tava na obra. E graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Muitos milagres, né? Muito. Hoje nós sentimos, aqui nós vamos falar agora, daqui a pouco, por que Deus não cura? Aqui diz o grupo, há um grupo que acredita que Deus sempre está misteriosamente, há um grupo daqueles que diz que isso nunca ocorre, mas tais posicionamento acaba por encerrar a Deus numa caixa. Ele não pode submeter-se a tal capricho. Curar, sempre devemos ter em mente que os seus caminhos não são os nossos Sim. caminhos. Isaías 55:8. Não obstante, a Bíblia nos oferece algumas razões bem definidas para explicar por que o poder miraculoso de Deus é retido em várias ocasiões. Por quê que é retido? Nós vamos poder explicar para vocês aqui, né? Ou através da leitura da palavra, sobre a apostasia. O que é na realidade, né? Como a gente estava falando, o ministério sempre tem as dificuldades, né, pastor? Sim, Sempre teve, né, os problemas. A gente estava falando sobre como hoje ainda tá mais difícil, né, da gente, o discipulado tá difícil, tá sim. muito difícil, né, as pessoas estão muito rebeldes, muito frias, não se tem mais respeito, não se tem mais, estão deixando que o inimigo traga para dentro da igreja a inveja, o ciúme, o poder. Verdade. É. Mas sempre existiu e É. vai existir, Sim. porque É humano. é humano e o inimigo das nossas almas, ele luta para isso, É. para trazer a desavença. Ah, E sempre ele escolhe aqueles que são mais fraquinhos, né, sim. na fé, Sim. aqueles que não têm uma fé concreta. Então, é assim que a gente vê, né? A pessoa vai, não ora, não busca Deus, só vai na igreja, né? É. Não tem um estudo bíblico, e outra falha, às Não tem aquela vezes, da igreja. intimidade, né, pastor, com Deus. É, Não e busca. a própria a culpa, às vezes, é minha, do pastor, porque o que sustenta a palavra é a palavra. O que a palavra diz, a Bíblia? Conhecereis a verdade, Verdade, na verdade, e a verdade libertará. vos libertará. É. Libertar do quê? De De tudo. tudo. Do egoísmo, do ciúme, De tudo de que tudo. tira a honra e glória de Deus. Exatamente. Né? De tudo. Né? Então, a gente vê a dificuldade hoje, né? E sobre o avivamento, o que das histórias que a gente estava contando, de tudo, né? Do avivamento de antigamente, como que era, das curas, de tudo, que passava o paletó, né? Passava o paletó e muitas Cansei de pessoas, fazer isso daí. e erguia a mão, muitas pessoas caíam, né? Em nome de Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus, o poder que, né, que tinha, eu falo, não é a pessoa, é Deus operando ali, é o Espírito Santo operando ali, é Sim, Jesus, a autoridade de Jesus, mas para isso se tinha uma busca maior, se tinha uma intimidade maior, se realmente. jejuava muito mais, É que orava muito mais. eu ia falar para você agora, pastor. Tem um preço. Não tinha celular Não, para perder tempo, não. não tinha nem TV, né? O pra perder tempo. celular revolucionou contra.
Você foi contra. Exatamente. Porque eu ia falar para o Senhor, é, a unção de Deus, ela só vem quando a igreja ora, faz vigílias, e estudos bíblicos. O estudo bíblico é essencial para mim. Eu sempre dei estudo bíblico na igreja. Mas tem pouca gente, não importa. Que vá um, mas que Que tal vá esse? um, É. entendeu? Então, é muito importante não só a escola, mas estudo bíblico. Separa um dia, porque tem gente que gosta, que quer, que vai crescer. É. Porque sem Deus não vai, não funciona. A obra, ela é de Sim, Deus, sim. né? Não é nossa. Então, quanto mais você fala com Ele, quanto mais você busca, Ele vai te abençoar. O Espírito Santo vai Vai. trabalhar nas nossas vidas. E é dessa forma, né? Tem pessoas que quer pregar, que quer cantar, que quer tocar, mas não se prepara. Chega lá, não sai nada. A maioria das pessoas pensam que é só chegar lá, pegar um instrumento e tocar. Ou só chegar lá, pegar o microfone e cantar. E não é assim. Não. Por trás de tudo ali existe jejum, existe oração, existe a gente chegar no culto antes, pedir para direção de Deus, Sim. pedir para ser usado por Deus, porque dentro da igreja a gente é usado por Deus, é um instrumento de Deus aí na igreja, não é nós que fazemos, é Deus que faz. E eu mesmo vejo o que Deus faz, o que Deus opera, o que Deus, na hora que muitas vezes quando eu tô orando pela igreja toda, Deus me fala da pessoa assim, tal, tal. E vai lá, eu mando o recado pra pessoa. Sabe? É tremendo o que Deus faz dentro da igreja, dentro do culto. E se você ainda não. Você ainda que nos assiste, não foi numa igreja, busca uma igreja. Entra dentro da igreja, vai buscar, não fica só assistindo, não fica só em casa, não fica só ali. Ah, mas Deus está comigo em todo lugar. Tá sim, tá assim com você em todo lugar. Mas é dentro da igreja que as coisas acontecem. O Com poder de certeza. Deus é lá Com dentro. certeza. É dentro do templo. Que a igreja somos nós, né? É É a dentro do templo. comunhão, né, da igreja, dos irmãos, apoiando um ao outro, Isso. porque sempre diz que uma corda amarrada uma vez só, ela pode quebrar, a segunda também. Com três nó, já é bem mais difícil. É. E aquilo lá é uma comunhão. Isso. Uma comunhão. E a graça, o poder, E a força, né? a força, ela só vem depois é o avivamento, o que a gente precisa hoje do avivamento. Por quê? A gente vê que há um desejo da pessoa aí, às vezes, mas precisa quebrar essas barreiras. E é o inimigo que coloca essas barreiras. Que barreira, pastor? É o cansaço, o desânimo. Hoje a pessoa trabalha bastante também, mas tem que quebrar isso daí. Porque se ela não quebrar. Por exemplo, eu tinha uma igreja aqui em Cidrolândia, uma grande igreja, muita gente, 500, 600 pessoas. E o que acontecia? Eu tinha 2 vigílias por mês, a noite inteira. Nós íamos de caminhão para a fazenda, ou a chácara, que nós, até uma estação de ferro lá que tem em Cidrolândia, desocupada, nós ia para lá. Nós chegava às 6 horas da manhã, saía 8 horas da manhã do outro dia, chegava às 6 horas da tarde, no sai outro dia, Varava a madrugada orando e adorando Deus. entendeu? 2 vezes por semana. Aham. Não há capeta que aguenta. Não há demônio que fica. Verdade. Entendeu? Agora nós vamos pro culto, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 40 Mas minutos. é isso. Já estou cansado, É. pastor. Termina mais cedo É. um pouco. Entendeu? Você vê os cultos de antigamente, né? Eram 2 horas, 3 horas. Hoje é 1 hora, o povo já tá entediado que ir embora. Mudou, né? Bastante. E eu falo assim muito do que eu vejo. Eu antigamente, né? Não, há muito tempo atrás, eu não ia à igreja. Eu já vejo vídeos, mas o demônio, ele não suprime mais dentro da igreja. Ele não tá suprimindo. O demônio, a hora que entra uma pessoa que tá
né? O demônio entra na igreja, ele tem que se oprimir com aquela igreja que está em oração, com aquela igreja que Sim, está ali, sim, está sim. fortalecida. O demônio se oprime, por isso que ele quer sair, ele quer Fugir, né? fugir, Fugir. né? E não está acontecendo isso mais, né? O Não. inimigo está usando muitas estratégias diferentes Sim. hoje, está mudando as estratégias dele. E eu acredito muito que o inimigo está usando as estratégias da bênção. Com Tá te dando, certeza. tá fornecendo para você muitas bênçãos para que você nem busque Deus, às vezes. Eu vejo que muitas igrejas em São Paulo, em outras regiões, elas estão se desenvolvendo. Uhum. Elas estão buscando a Deus. Sim. Dali vai sair o avivamento. É. O avivamento, você vai para casa depois do culto, vai orar ainda com a tua família. É. No outro dia você está desejoso para ir buscar Deus de novo. Entendeu? Então o diabo não tem tempo de estar oprimindo você, segurando você, porque o problema não é a nossa mente funciona. Renovar a nossa mente, é isso que fala. O diabo nem A chega palavra perto, dele. porque os anjos estão aqui ao redor, aqui, ó, a Sim. hora que ele chega, né, É. A nossa bate. mente tem que ser renovada. A palavra de Renovado. Deus diz assim. Por mais que a gente tá cansado, tudo, mas mesmo assim. Sim. É tá ali, é tá próximo de Deus, é tá orando, é tá lendo a Bíblia, é tá junto. Sabe que o senhor, a pessoa acostuma com desânimo, né? Acostuma. Acostuma com o cansaço, com o Com desânimo, com a preguiça. cansaço. Isto. Ah, hoje eu não vou. Chega no outro dia. Ah, Não hoje vou também não vou. Aham. Entendeu? Então, não dá nem tempo dela receber aquela unção, Isso. aquela palavra. Eu gosto muito de falar, lendo os versículos, porque eu quero que a pessoa leia, pesquisa, entenda o que Deus quer de E nós. também para dizer, né, pastor, que o que a gente tá falando é Bíblia. É bíblico. Tá É no bíblico. versículo. Por isso tem que ler o Tudo, versículo, tudo, porque é tudo. bíblico. A gente não tá inventando, a gente não tá tirando de nós. Não, É não. Bíblia. É bíblico. É Bíblia, né? Tudo é bíblico. E o que a gente vê hoje, né? Eu foco muito no louvor, né? Não na palavra. É. Muito louvor, pouca palavra. Né? Então, isso tem que ser quebrado, tem que ser tirado, porque o inimigo tá fazendo com que isso entre. O senhor está falando uma coisa clara, explícita. Eu concordo plenamente que às vezes nós cantamos, louvamos, adoramos, mas a palavra é pouca. Porque o que permanece, o que muda, o que transforma é a palavra. O louvor é muito maravilhoso, Sim. eu gosto, O adoro. louvor, uma do louvor é para abrir o teu coração, Sim. tua mente para a palavra. Exatamente. Para a palavra. E Exatamente. aí o povo tá confundindo. O povo quer 10 minutos de palavra e 50, 60 minutos de louvor. Eu não sei se o senhor observa, lá onde o senhor está, eu tive observando a vontade daquelas criancinhas, aqueles menininhos lá. Aham. Ele vai, cumprimenta o senhor, Isso. canta e fala, E pula, e e vai. pula, entendeu? Essa geração que vai vir, vai alcançar o avivamento. Amém. Porque nós temos profecia na França, lá Billy Graham e outros, o que jogava paletó lá, o Benerim, todos profetizando que do Brasil vai sair ser o o avivamento do mundo. É. E eu espero que sim. E eu confio que sim. Porque esses homens eram homens de Deus. Antigamente a coisa, a palavra acontecia. A minha filha tem 4 anos, né? Ontem eu cheguei em casa tarde. Vai ser profeta. E aí a gente fazendo visitas, eu e minha esposa, tudo. Até ficou uma irmã lá cuidando dela na casa pra gente. A gente chegou tarde de casa, eu cheguei, era 10h30 da noite. E cheguei lá, ela queria brincar. Aí qual que era a brincadeira dela? Pegou um microfonezinho na caixa, colocou o louvor, começou a cantar e pulava, e não parava. Foi quase até meia-noite, pulando tudo, não queria dormir de jeito nenhum. Mas o que é isso? Escutando louvor lá. O que é isso? Exemplo. Exemplo. Sim. Hoje, desculpa eu falar isso daqui, mas uma realidade
é que a mãe, quando a criança nasce, não precisa nem pegar no celular, coloca É. o celular na mão da criança para que a criança dê tempo para ela, Exato. Para ela mexer em outro pra ela celular. mexer no celular. E o pai lá do outro lado. É dessa forma, né, Né? pastor? Eu acredito assim, sinceramente. Eu vou ser sincero para o senhor. Eu não sei mexer no celular. Eu converso, telefone, eu recebo, tudo, mas eu ficar ali, eu prefiro ficar 1 hora no celular, nos louvores antigos, ouvindo uma mensagem, é, é, que traz frutos para mim, que me alimenta, Ah, que alimenta o irmão. Eu sim. sempre estou acostumado a falar nos cultos, irmão, você tem celular? Não, não tenho. Você tem um radinho na sua casa, desses antigo, grande? Não, não tem. Então vai no Paraguai lá, compra um radinho Um do radinho. Paraguai e lava, começa a lavar roupa e cantar algum hino, que você vai ver que vai Sim. mudar. Sim. Mas ninguém faz nada. Não. Não vai vir de graça. Tem um preço. Jesus não pagou o preço? Exige uma busca, né, pastor? Tem que ter a busca. Né? Não é o pastor dentro da igreja que vai te curar. Não. Não é a sua fé. É Deus, é a Sim, sua fé. Que vai sim, te não curar. tem dúvida. Né? O povo tá. A gente até estava conversando sobre isso. É campanhas e campanhas. Ah, tem uma campanha na igreja e tal. Eu vou lá naquela campanha para eu buscar a bênção. Aí sai de lá, não deu certo. Aí vai para outra igreja, na outra campanha, e fica rodando igreja, Não vai buscando funcionar. campanha, porque não tá dando certo nada para mim. Não vai Não vai funcionar. funcionar. Não vai. Não vai. Você tem que ter um compromisso com Deus. Essa é a realidade. Isso. É, a própria palavra de Deus que não vivo mais eu, mas Cristo Cristo vive em mim. vive em mim. É. Então, eu tenho que mudar as minhas atitudes. Ah, pastor, eu não recebo nada de bênção. Eu não sou batizada com o Espírito Santo. Mas não vai receber nunca se não Se buscar. não buscar. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Entendeu? Então, hoje falta atitude. Falta um posicionamento. Sim, Uma posicionamento. atitude, um posicionamento. Falta uma persistência. Que o Persistência. povo faz isso, faz um jejum. Eu fiz um jejum da meia-noite ao meio-dia. Eu orei tal hora, e aí espera que amanhã aconteça alguma coisa. E não acontece nada. Então não vamos mais fazer, não adianta. Assim, eu já escutei isso falar já. Você já pensou se a pessoa fosse um apóstolo Paulo, levar 290 chibatadas, aí ele veio e fala assim: eu conheço um homem que foi até o terceiro céu. É. E Jesus chega fala para ele assim: ó, não pede mais eu tirar esse problema seu, esse espinho na carne, não. A minha graça te basta. Aquele homem apanhou, sofreu naufrágio, entendeu? O que nós passamos hoje? É. Nada, Nada. 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 Temos tudo muito fácil. E Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e Cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Então, falta atitude nossa. E eu não falho nessa parte. Bom, eu já estou caducando quase, né? Com 80 anos, então já estou quase caducando, mas eu não largo do meu Deus, mas nem para comer macarronada com frango, entendeu? Então, Deus em primeiro lugar e acabou. Sim. Ah, eu tenho minha família, tenho meus filhos, tudo bem, eu tenho, amo eles, amo minha esposa, mas Deus está em primeiro Com lugar certeza. na minha vida. Você é abençoado, pastor? Meu Deus. E se eu tivesse tempo, eu ia contar um testemunho meu que arrepiou minha vida. Já faz 30 anos. Pode contar, pastor. Eu tive. Eu queria ter alguma coisa e não tinha. Um bem material. Bem material. Aí eu eu estava em Coxim. Aí um deputado, Horácio Serzósimo, ele me encontrou e falou: pastor, quanto o senhor ganha ali? Um salário mínimo, mais um pouquinho.
Falou, vou levar você. Eu trabalhei para ele na campanha. Ele falou assim, pastor, eu vou levar o senhor para Campo Grande. Aí tá bom. Eu quero que o senhor vai trabalhar comigo. Eletricista e tal. E eu falei, eu vou. Rapaz, eu ganhava naquela época um salário mínimo e meio Como pastor. como pastor. Aí eu fui para Campo Grande. Campo Grande. Cheguei lá no dia 25, dia 1º já saiu o pagamento. E vinha quanto mais ou menos? Oito. Oito. O salário. 8 salários. E triplo, né? Eu não vou voltar mais para a igreja. Quero saber de crente, quero saber mais de crente, nem de irmão, nem de pastor. Quero saber mais de ser pastor. Não, rapaz. É uma vida, né? Aí eu regalei, fiquei. Qual que é o tempo de Deus? 7 anos. 7 anos. Eu fiquei fora 7 anos da igreja. Ah, é? Nesse 7 período. anos, é. Sabe o que aconteceu comigo? Eu vou meio resumir, não vou contar por detalhes. Eu fiquei doente. Eu fui trabalhar de eletricista, caí, toquei as costas no vaso e cortei na escada, o pé furou com um pregozinho. Aí, rapaz, passou um mês, eu fiquei ruim. Fui para o hospital. Aí do hospital, eu fiquei internado. Aí eu gritava demais e tinha aqueles estagiários e o médico não descobriu. Falou, o que o senhor grita tanto? Eu estou com dor aqui nas costas, tomo Voltaren, mas não passa. Falou, bom, o senhor tem outro lugar machucado? Eu tenho até hoje na perna um furinho de um prego que entrou. E eles não viram, o médico não viu. Não perguntou, o estagiário da já era por Deus. Aí ele chegou e falou, o senhor está com tétano. Aí eles chegaram com aquelas antitetânicas desse tamanho, já foi enfiando aqui, me jogou lá no isolamento, num quarto igual esse aqui, branquinho, sabe? Ali eu fiquei, rapaz. Ali eu fiquei quase um mês mais. Ô, louco. Aí, mas escuta só. Aí, e medicando, e chegou, para resumir, eu via anjos de branco, pessoas de branco voando no teto do hospital. Aí eu falei, o que é isso, rapaz? E via. Aí depois de muito tempo, passou uma senhora lá que era enfermeira, até evangélica. Ela chegou e falou, eu falei, quando que eu vou sair daqui? Falei, o senhor nem sonha, nem pensa. Não tem, o senhor está em tratamento, porque o senhor não sabe, ninguém sabe quando o senhor vai sair daqui. Aí chegou e eu ouvia vozes audível, assim, de madrugada não tinha ninguém lá, só eu que podia entrar lá e os médicos, que estavam doentes, né? Passava uma mosca, doía tudo. Mas o corpo inteiro. Aí chegou eles... Passou 3 dias, a enfermeira chegou. Antes um pouco, eu olhando aquilo lá, falei, senhor, se o senhor tiver poder, o senhor tira daqui. Ó, a petulância do homem, né? Se o senhor tiver poder, me tira daqui. Aí eu fiz um concerto com Deus. Aí 3 dias a enfermeira chegou e falou assim, arruma tuas coisas, o senhor vai embora. Falei, tá mandando eu morrer de casa. Ele falou que eu não ia sair daqui agora e tal. Meu irmão, eu vou ser sincero para você. Eu fui, e daí 3 dias eu saí, eu fiquei 1 ano na igreja que eu construí, mas não era o pastor, eu não estava na igreja. Cheguei lá, peguei e fui. Rapaz, fiquei 1 ano ali para me recuperar. Mas eu estava já sem documento, sem nada.
Aí o Jaime soube, o Jaime, o Palharim. esposo da pastora Nancy, soube que eu estava doente, falou, você vai voltar para a igreja. Ele falou. Arrumou todos os meus documentos como não tivesse saído da igreja. E me deu. Sabe para onde eu voltei? Para a mesma igreja que eu saí de Coxim. Voltei como titular. Amém. Entendeu? Então, eu tenho uma experiência com Deus ardida, bem doída. Quis sair um pouquinho, mas Deus falou, não, você não Não, vai. vem cá, rapaz, tu não vai não, senão tu vai morrer. Falei, o quê? Eu não quero morrer ainda. Era muito cedo ainda, sabe? Então, eu Mas creio... se o senhor, eu acredito muito que se o senhor não tivesse posicionado, Eu tinha morrido. eu tinha morrido. Tinha morrido. Tinha morrido. Eu tinha morrido. Entendeu? Então, eu vejo assim, eu creio, eu oro, eu creio que Deus cura. Eu creio muito na revelação. Eu não gosto muito de parar em revelação. Aham. É meio difícil você, Aham. entendeu? Mas tem as revelações que Deus dá, entendeu? Para que a pessoa seja abençoada. Isso. Acredito muito na cura. E tem muitos testemunhos Sim. da minha família que Deus curou. Pessoas que estavam morrendo mesmo. Morrendo mesmo. Aquele menininho que eu contei para você, lá na igreja, lá que tinha leucemia, né? Que Deus curou ele. Entende? Então Deus curou e cura hoje ainda. Com certeza. Depende da pessoa, depende da gente, né? Então eu louvo a Deus. Depois daquela vez, meu irmão, pode cair tempestade que eu não largo de Jesus. Não, não tem jeito, né? A experiência que eu tive foi muito Sim. forte. Foi muito forte. E a gente vê o que levou, né? Ficou com o olho no dinheiro, cresceu o olho, cresceu ali, e ela falou, pá, não, que Não, eu... mas rapaz, eu comprava de tudo. Eu não dava, eu ganhava pouquinho da igreja, né? Mas o pouco com Deus é muito, né? Mas eu cresci o olho, trocar Jesus por causa do salário E tudo que é um ganhou, fracasso. tudo que ganhou, Foi tudo foi ralo. tudo na saúde. Foi Pra tudo ralo. tentar dessa forma. Então, isso É. é importante. E aí a gente vê, né, pastor, o que Deus faz, o poder de Deus sobre as nossas vidas. E a gente vê que o povo é tão ingrato. A gente tem que passar por experiências, porque nós somos limitados, Aham. né? Então nós temos que ter experiências dessa. Então eu creio, quando eu oro por uma pessoa, eu creio que ela vai ser curada, Sim. porque é promessa. É promessa de Deus, não é nós. É. Não é nós. Não é eu que vou curar ninguém. É Deus, né? É Deus. É? Que se nós tivermos fé, tudo é possível aquele que crê. Sim. Então nós precisamos crer. E você precisa passar por experiências que é essa experiência que eu passei mudou a minha vida. Eu já era pastor há 20 anos. Foi uma coisa diabólica. Aconteceu na minha vida. Entendeu? Aconteceu, eu já era, tinha sido pastor 20 e poucos anos, entendeu? Hoje já faz 30 que eu estou de volta para a igreja. Entendeu? Então, é assim que funciona. Deus usa, às vezes, acontecer na nossa vida para a gente dar valor. Com certeza. Igual eu Né? estou dizendo, o apóstolo Paulo deu valor só quando ele viu Jesus lá na estrada de Deus, Damasco. ele está lá. corrigindo nós o tempo todo, Sim, né? E o sim. escolhido não tem a escolha. É verdade. E aí o senhor tentou escolher por você mesmo, e o senhor mesmo falou, não, calma lá, não é aqui não, é eu que mando. Volta, volta, né? Eu sempre costumo dizer que a pessoa que tem chamado, ela pode desviar, mas ela volta. Volta, Ela, volta. a pessoa Na dor, que mas volta. na dor, mas ela volta. Volta. Porque nós somos limitados, né, pastor? Sim. A gente tem que reconhecer que o ser humano tem um coração mau. Foi o Senhor que disse, não fui eu.
A gente é mal de coração. Sim, É e interessante. o ser humano é muito, é mau, é Egoísta, ambicioso, às vezes, egoísta. é. E isso vai tudo contra o que Cristo pregou, Sim. que é onde confronta todo mundo. É onde todo mundo não quer mudar, é onde todo mundo quer se afastar, é onde quer virar apóstata, É quer verdade. ser uma pessoa apóstata, quer ser uma pessoa eu não acredito nisso, não sei o quê. São pessoas que só querem perder a fé, são pessoas que só querem a bênção, são pessoas que não têm amor ao próximo, E, que não e, querem servir, só ser servidos. e Deus, ele me ensinou uma coisa que até hoje acontece na minha vida. Eu confio em Deus. Eu não tenho salário, quer Essa é dizer, a fé. eu confio que Deus vai suprir a minha necessidade. Sim. Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais Resto serão coisas será acrescentados. acrescentada. Essa é a minha própria família. Fala, mas você, como? Deus cuida de mim, rapaz. Oxe, se ele é meu pai, se eu É. sirvo a ele, eu tenho que confiar. Por exemplo, fiquei doente, muitas pessoas me ajudaram. Eu pedi? Não, eu não pedi. Mas Deus tocou no teu coração, Deus tocou no coração do irmão e me ajudou. Comprei os remédios e estou aí vivo. Aí perturbando vocês ainda. Estou aí Ah, incomodando vocês. É, perturbando nada. O né? Senhor é uma bênção de Deus. A gente sabe que é Mas, um homem muito usado por Deus, um mas homem que Deus, vive realmente para. mas Deus mudou muito a minha vida, sabe? Depois desse. Uhum. Mas Rapaz, eu acredito muito assim, pastor. Foi necessário acontecer isso. foi, sim, Porque às vezes o sim, senhor poderia perder ali, esfriar e sim, depois isso, e não, sim, não sim, crescer, né? sim, Espiritualmente. sim. Foi necessário acontecer isso, né? Deus permitiu acontecer isso, às vezes. E hoje, por exemplo, se eu estiver num lugar, eu não era assim também. Esses dias eu cheguei em casa lá, tinha dois gurizinhos lá. Logo cedo eu ia varrer a rua. Mas aquele dia o Uhum. senhor passou lá. Aí chegou lá sentadinho lá, né? Eu tinha acabado de tomar café. Olhei os dois lá, bem pobrezinho, né? Tocou no meu coração Deus. Falou, você já tomou café, filho? Ele morava lá embaixo na favela. Não, não tomamos. Vocês querem tomar um cafezinho? Quero, quero. Fui lá, peguei uma manteiga, passei no Bom, pão, trouxe os dois copos de café, café. é. Isso faz bem, Sim, entendeu? Tudo que você plantar, você vai com colher. certeza. Não faça o mal para ninguém. Não deseja fazer o mal para ninguém. Ah, eu quero que aquele irmão se lasque. Ah, irmão, por amor de Deus, abençoa a vida dele. Isso. Por Está mais que. errado? Ora para Deus mudar a atitude, a maneira dele. Por mais que tenha feito errado com você, mas mesmo assim, Eu, abençoa a vida dele. eu não acredito no cristão que deseja a morte para o irmão, que deseja que o irmão se empobreça, que o irmão trompa com um carro. Para, É, rapaz. não. Que cristão, que mudança que você teve? Nenhuma. 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 É, Porque Deus, sim. ele é amor. Quantas É vezes no mansidão, é mansidão, humildade, né? quantas vezes Jesus não lavou o pé dos discípulos? Jesus, Deus, lavou os pés. Uma vez eu fui lavar os pés dos irmãos. "Não, eu não vou. Se você não deixar eu lavar, você tem parte comigo." Aí não, vou lavar os dois. É o que veio para servir, né, pastor? E Quem, nós viemos para servir como pastor. sim. Quem é maior ali é quem mais serve, né? Esse é o maior. Vou te dizer uma coisa para você que eu aprendi com todas essas coisas que aconteceram na minha vida. Eu vejo pastores arrogantes, pastores que falam mal com o irmão, com a irmã. Não é assim. Eu sou bonzão, Eu eu sou sou. bonzão, entendeu? Tudo que eu plantar, eu vou colher. É.
E eu tenho experimentado disso. Às vezes tem irmão lá no que eu não estou nem lembrando, mas de vez em quando cai aqui para me orar por ele depois de 30 anos, É. entendeu? Então, eu sou feliz. Tem muitos pastores que. Porque eu não pensava só em mim também na igreja. Eu pensava em fazer discípulos. Uhum. Porque a nossa missão é fazer discípulos. Exato. Eu tenho pastores aí jogados por Brasil inteiro, Que quase. benção. Fazia cada igreja que eu saía, deixava 10, 12 obreiros, pastores, pessoas humildes e pessoas que queriam se dispor, queriam ser maior. Nunca foi ser obreiro, pastor, porque a sua escolha de ser pastor, Deus já tinha colocado no seu coração. Ele que te escolheu, Sim. ele que me escolheu, não foi ninguém. É. Entendeu? Então a pessoa pode ser humilde, pode não ter nada, mas se Deus escolher ele, acabou. Vai ser uma benção. Vai, com certeza. Então é assim. E a apostasia? Nós vamos aqui Apostasia- falar sobre o que é apostasia, pastor. Apostasia, eu vou ler aqui e os irmãos vão entender um pouco. Eu vou lendo uma parte e paro um pouquinho, tá bom? Ó, Isso. apostasia, o que é? O que entristece a Deus? Impede-o de operar sobrenaturalmente. Quando o povo apostata da fé, afasta-se de Deus, apostasia. Afasta-se de Deus, fim de seguir coisas vãs. Ele não mais o abençoa. Isto pode acontecer com um indivíduo, um grupo, ou mesmo uma nação inteira. Eu acredito que aconteceu com o Brasil. Temos vários salmos que foram compostos durante o período de apostasia de Israel. Agora vem. Salmo 74, por exemplo, foi escrito durante o exílio babilônico. No primeiro versículo, o salmista lamenta por haver Deus rejeitado o seu povo. E nos versículos seguintes descreve a devastação provocada pelos adversários. Então, ele se afastava, ou se afasta hoje ainda. Quando se afasta, aí você tem mais problema. Os inimigos atacam. Sim. Aí você sofre mais. Aí, É a perca da fé, é a perca, é o esfriamento. isto. Isso é apostasia. Exatamente. Então aqui fala, já não vemos nossos símbolos. É o que nós estávamos conversando. Já não há profeta. Não há profeta. Nem entre nós que saiba até quando. Até quando, Deus? Ó Deus, adversário nos afrontará. Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Por que retiras tua mão? Sim, a tua destra e a conservas no teu seio. A ausência de sinais e prodígios, bem como a ausência do ministério profético, não era uma situação normal em Israel. Pelo contrário, era evidência do juízo divino sobre a terra. A apostasia dos israelitas, portanto, obrigou Deus a retirar a mão miraculosa de sobre toda a nação. Embora o Salmo 77 haja sido composto noutro tempo da história de Israel, também descreve o julgamento divino em consequência da apostasia. Fala claramente: rejeita o Senhor para sempre? Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou a sua ira terá ele reprimido a sua misericórdia? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor.
pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, considero também tuas obras todas, cogito dos teus prodígios, o teu caminho, ó Deus, e de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Quem é grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas. E entre os povos tem feito notório o teu poder. Agora vem dizendo, de acordo com o salmista, Deus está tão indignado contra o seu povo que parecia havê-lo rejeitado para sempre. Deus ficou irado, pois a apostasia impedia-os de experimentar o favor de Deus, o amor imutável e compaixão divina. Como fala no texto, né, pastor? Deus fala, eu tirei as mãos de vocês agora. Sim. Vocês não têm fé, você não tem, se vira vocês próprios agora. Né? Acontece a mesma coisa hoje. Hoje. É a mesma coisa. Então, nós estamos vivendo a era da apostasia. Sim. Aqui é Israel. Aqui hoje somos nós. Então, o que afasta para a apostasia, né? A falta de interesse de buscar a Deus. É rejeição. É rejeição a Deus. E pode ser uma pessoa, uma turma ou uma nação. Entendeu? Está aqui, claro. Olha, o amor imutável e compaixão divinos, a evidência de que Deus não mais demonstra compaixão por seu povo era a ausência do poder, milagres na nação, o que nós não estamos tendo hoje. O salmista referiu-se os milagres como algo que tinha acontecido somente na antiguidade. Versos 11. Ele não mais queria viver sob esse tipo de julgamento. O profeta não queria mais viver sobre esse julgamento. O salmista já havia rogado a Deus que demonstrasse novamente o seu poder. É o que nós precisamos fazer. O salmista fazia isso. Já havia rogado a Deus que demonstre o seu poder. Então nós temos agora de buscar a Deus e demonstrar o desejo de Ele mostrar o seu poder. No versículo 11 que nos ensina. Só lhe restava lembrar os feitos do Senhor. Embora não estivesse mais experimentado o poder divino, refere-se ele a Deus. Como, ó Deus, que opera as maravilhas. Aliás, o salmista faz questão de usar o verbo operar no presente e não no passado. Versículo 14. Em outras palavras, percebe-se claramente que a ausência de prodígios devia ser a apostasia do povo. Devido à apostasia do povo. Não alguma mudança em relação à atitude divina quanto ao milagre, por causa do povo que faltavam os milagres, não por causa de Deus, os milagres. Talvez melhor ilustração sobre o efeito da apostasia encontra em Juízes. Este livro foi escrito num padrão cíclico, cada ciclo com 4 fases. Primeiro, o povo comete apostasia. Primeiro, o povo comete apostasia, dias de hoje também. Segundo, Deus os entrega aos opressores. Deus não tem a proteção de Deus, né? Terceiro, o povo se arrepende e clama misericórdia. E quarta, Deus levanta um libertador que o livra dos seus opressores. Sempre assim. Sempre assim. Sempre quando busca, aí a pessoa recebe a bênção de Deus. Conforme ilustra o livro de Juízes e Apostasia, sempre leva o povo a perder a presença de Deus. A apostasia perde a presença de Deus. No Antigo Testamento, a apostasia geralmente assumia a forma de idolatria. Hoje essa forma de apostasia expressa-se de diferentes maneiras. Na cultura ocidental, a ganância, por exemplo, uma forma de idolatria, Gálatas 3:5, nos Estados Unidos. Alguns segmentos da igreja usam a ganância como principal motivação para contribuir para a sua obra, a obra do Senhor. Alguns pregadores falam
de Jesus como alguém rico, cujo principal desejo, lê mais um pouquinho aqui, o desejo, todos ricos, de acordo com tais pregadores, quanto mais dermos, mais teremos. Este batismo da ganância. Na verdade, uma forma de idolatria que acabara de expulsar a Deus da vida de quem adota, também podemos cometer outras apostasias, quando um crente entrega-se à imoralidade. Comete apostasia moral. Escreveu o apóstolo João: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João 3,6. Se andarmos nas trevas, perderemos tanto a sua presença quanto o seu poder. Finalmente deparamos-nos com a apostasia doutrinária. Era exatamente esse tempo de apostasia que Himeneu e Alexandre cometia. 1 Timóteo 1,20. As igrejas liberais que negam a deidade de Jesus, sua expiação vicária, seu nascimento virginal, sua ressurreição, o corpo, em breve o retorno, jamais experimentarão o poder de Deus em seu meio, jamais presenciarão curas divinas e milagres. O poder de Deus pode permanecer no indivíduo ou um grupo por algum tempo, mesmo depois de haver este embarcado em algum trajeto de apostasia. Até Jezabel e Tiatira foi dado o tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Apocalipse 2, 21 e 22. Então Deus dá um tempo, entendeu? Deus dá um tempo para nós termos esse arrependimento. E a igreja tem que ter esse arrependimento. O senhor estava lendo, eu estava pensando exatamente no testemunho que o senhor deu. Sim. Foi exatamente. O senhor estava lá, depois o senhor saiu, abandonou. E depois Deus deu uma chance ainda, voltou, e aí sim voltou. Exatamente. Exatamente. Yes. Né? E é o que acontece com muita gente, né? É verdade. Não só com, às vezes, igual foi falado, não é só às vezes uma pessoa, às vezes é um coletivo, e às vezes é uma nação, às vezes é um... Exatamente. Então, Deus sempre, ele é um Deus de amor. Ele nunca deseja a morte. E de muita justiça, igual o senhor falou, Deus é amor, Deus é muita justiça, porque ele é muito justo, né? De dar oportunidade. Sim. Ele dá oportunidade. A não ser mesmo que você não queira, fala, não quero, eu renuncio, aí sim, aí outras coisas, né? Mas hoje eu vejo que o mundo, eu não falo só na nossa cidade, mas no mundo todo. Do jeito que tá frio, do jeito que tá parado, do jeito que estão buscando outras coisas além de Deus. O que Deus tá permitindo que aconteça no mundo, né? Nós vamos sofrer muitas consequências. O que eu fico muito pensando, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Isaías 29:13. E assim tem o legalismo de Israel, o pior aspecto do legalismo composto de regras, alvo de amar, a irmã gêmea do legalismo. Então, a série de fatores que a Bíblia não é tudo através da palavra. Apocalipse 3,16, né, que fala sobre a igreja de Laodiceia, né? Os mornos, né? Estou a ponto de vomitar da minha boca, né? Então é assim sucessivamente. O senhor acredita que o mundo... Não vou nem falar do mundo, vou falar da nossa região, nosso país. Você acha que o país está morno? Nos maiores lugares, né? Tem lugares que está havendo um avivamento. Sim. Mas você tira uma análise pela
A igreja, esses dias eu fui numa igreja, irmãos, por amor de Deus, dá um aleluia. Dá um glória a Deus aí, Deus está aqui nesse lugar. Esse lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor. Entendeu? Então, eu considero que está morto. A pessoa está morta. Entendeu? Esfriou tanto que não tem como reagir. Só com muita graça de Deus e o poder de Deus. E uma busca incessante. É. A fidelidade, a sinceridade, a humildade. Tem horas que eu acho que as pessoas cristãs parece que têm vergonha de falar que é cristã. Sim, sim. Nós fizemos um evento o ano passado lá, aqui na praça da nossa cidade, na Praça Central. E na hora eu peguei o microfone, eu tava falando. E na hora o Espírito Santo me tocou assim, coloca todos agora, fazer um círculo em volta daquelas pirapitangas, Sim. todo mundo para orar. E eu fui chamando, fui clamando, fui orando. E eu escutava assim, vocês não vão conseguir. É. Vocês Eu não já vão sei. conseguir. Vocês não vão conseguir. E a mesma coisa, minha esposa escutava a mesma coisa. E ela estava do outro lado, ela escutava a mesma coisa. Vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. O próprio povo de vocês tem vergonha. E aí eu abri meu olho e fiquei olhando e aquela roda não fechava, que era muito grande, né? Muita gente para fechar. E foi indo, vai indo e vai indo. E eu olhava e pessoas que eu sei que são de igreja, às vezes não ia, ficava ali olhando, olhando e não se posicionava, sabe? E até que conseguimos. A hora que fechou, aí sim, começamos a orar, começamos a clamar por nossa cidade, pela população. Foi muito bonito. Foi muito bonito e ali eu senti uma quebra de cadeias, uma quebra de correntes, uma quebra por essa cidade. Foi assim, foi imenso, foi muito bonito mesmo. Mas eu via o povo retraído, o povo com vergonha de falar: não, eu sou cristão, eu sou de Jesus, eu vou lá, eu vou ajudar e ir chamando. Não, mas eu não via isso. Mas todos os acontecimentos, talvez a pessoa pode não observar, mas eu sinto que tudo que aconteceu no Brasil é falta do apoio de Deus. Tudo que aconteceu, porque o Brasil é uma nação abençoada por Com Deus. certeza. E Deus vai resolver esse problema que está aí. Pode ter certeza. Vão ser envergonhados, Sim. porque nós estamos orando não para sair uma guerra, Não. nada disso. Mas porque nós somos um povo pacífico. O povo brasileiro é pacífico. É. Você vê essas reuniões que ele tem, né, que eles se reúnem, não tem briga, não tem, Tem né? guerra civil. Exatamente. Exatamente. Mas eu acredito que Deus vai sim resolver todos esses problemas que estão acontecendo. Mas acerca da igreja, enquanto o povo lá em segundo Crônicas 7,14, né? Quando esse povo se humilhar e orar, E orar. buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração, né? E derramarei do meu espírito e abençoarei a sua terra. Então é falta do povo voltar para Deus. É igual o povo de Israel. Não tem outra coisa. Tudo se resume, a gente vê quem conhece o Êxodo, tudo é ali. Enquanto você estiver ainda reclamando, enquanto não acreditarem, enquanto não estarem juntos na mesma visão, vai sofrer no Não, deserto. não. Vai sofrer no deserto. Tem gente sempre, às vezes, ao contrário do que nós pensamos. Né? E aí vai sofrer no deserto. Não vai chegar na sua Não. terra prometida, não vai chegar na Não terra, você chega. vai ficar rodando e não vai conseguir. Verdade. Né? Não vai conseguir. E eu vejo tanto de pessoas que necessitam buscar mais. Tem gente que bate no peito, né? Eu não tenho mais cristão que eu, não tem mais gente mais, olha, não tem gente mais santa do que eu, né? Mas você Mas vai é ver verdade. vai ver a vida da É pessoa. pior do que os irmãozinhos que Sim, estão lá. é É terrível. verdade. E as pessoas enchem a boca pra falar, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, tá bom, meu amigo. Você não é nada, Deus. Esses dias eu vi a pastora falando sobre pessoas orgulhosas, né? Aham. Então, lá em Rio Verde, tinha uma pessoa que era dona do mercado, muito bem citada. Tinha maçandeiro, tinha fazenda.
E ela me afrontava muito. Então ela falava, eu quero ser pastora. Eu quero ser pastora, eu vou ser pastora. Lutou, lutou. Eu fiquei 10 anos lá. Aí tinha lá um mecânico, uma senhora que era limpava o negócio do banco lá. Os dois se tornaram pastor e ela não se tornou. Olha aí. Entendeu? Então é uma realidade. É, Deus conhece o nosso coração, né? Conhece. Deus sabe. Ele escolhe aquele. Eu costumo sempre dizer nas minhas pregações, eu gosto muito desse versículo, né? Que quando nós nascemos, é, Deus já colocou em nós, né? O Já desejo do nosso coração são muito, mas o propósito de Deus vai Deus. prevalecer. É. Se Deus levantou você para ser pastor, ninguém vai Ninguém vai. impedir. Se Deus levanta para a pessoa ser rico, colar É. como Neymar, ninguém vai se, mudar a vida dele, entende? Se é Deus que tá colocando, ninguém tira. Não, não. Entende? Agora, a pessoa que se exalta será humilhada. Os dons que Deus dá, você nunca vai perder os dons que Deus Não. dá. Às vezes ele tá ali esquecido, tá ali Sim, parado, sim. precisa de, né, Verdade. reacender aquela chama, mas nunca vai perder aquilo. Verdade, Nunca vai perder aquilo lá. verdade. Né? Eu sou um testemunho disso aí, né? O tanto que o inimigo me escravizava para eu nunca mais mexer com instrumento, para eu nunca mais mexer com louvor, com a Sim. música, com tudo, né? E aí quando eu fui pra igreja, tudo que eu recomecei. Mas Deus, Mas 15 anos eu não pegava um instrumento. mas você tem o dom para cantar, É. né, para falar, e Deus vai abençoar muito, Sim. porque você tem desejos Sim. e você tem vocação. Por quê? Porque Deus te deu. E quando alinha, né, Ninguém te tirou. os desejos que Deus quer pra sua vida, alinha com o desejo que você também quer, aí a coisa Vai flui, embora. aí vai embora. Vai embora. Aí vai embora, porque Eu tá no tinha caminho certo. vontade, entende? Quando eu fui pro quartel, eu tinha vontade, eu falei, eu quero pregar, né? Mas eu não tenho estudo, fui estudar depois de casado, depois de velho, depois dos 20 anos, entende? Então, eu pensava assim, eu quero pregar, e eu sempre preguei bem, mas só que tudo errado, as palavras, falava, dava até dó, dava medo, né? E tinha um menino, um indinho, que ele era feinho, rapaz, cabelo tudo arrepiado, e ele cantava que nem um Olha aí. passarinho. Eu falei, um dia eu chamei ele, falei, ô Daniel, ô Daniel, vou te contar uma coisa que eu não queria falar, mas vou falar para você. Eu tenho inveja de você. Eu queria cantar como você canta. Eu falei, rapaz, ô Wilson, eu também tenho inveja de você. Eu Eu queria pregar como que você prega. Você vê como é invertido? É uma coisa que. A gente nunca tá contente com o que a gente tem, não. né? Eu ia para lá tinha uma rádio, a Martelinho, Aham. que a Nassis Ribeiro ficava lá, eu ia lá e desmanchava. Ele ia cantar lá, ele desmanchava, entendeu? Mas é dessa forma que é dentro da igreja, né? Tem gente que acha que, porque o fulano prega mais, ele é melhor. Porque o fulano toca mais, ele é melhor. Porque o fulano faz isso. Não, não é O assim. dom que Deus dá. É o dom. E se a gente unir certinho dentro da igreja, cada um com o seu dom, Vai o crescer, negócio- vai o negócio vai desenvolver. embora. Vai Desenvolve crescer, e o culto desenvolver. fica correto, o culto acontece coisas, opera milagres no culto, ocorre muitas coisas quando tá todo mundo certinho, Sabe o usando que- os seus melhores, Sabe que dando eu o não melhor do seu dom. vejo hoje na igreja, e eu peço muito em oração para Deus, eu penso assim, humildade. Humildade. Com o menino, com o jovem. Entendeu? Porque Deus abate as pessoas, né, que quer prejudicar os outros,
entendeu? Ora a Deus para Deus abençoar a vida dele também, entendeu? Mas tem gente que ora que você não cresça, mas ele não pode impedir porque é um dom de Deus, é um chamado de Deus, né? E qualquer obreiro, qualquer moça, qualquer menino, qualquer jovem que canta lá, entendeu? Tem que ajudar. E outra, eu sempre costumo dizer que o pastor, ele é pastor. Ele é para disciplinar, ele é para acolher, ajudar, ter paciência. Você vai numa fazenda que tem carneiros, cabrito, você vai lá, você vê, tem a ovelha mansa, tem a rebelde, Tem os bode. tem os bode, você está entendendo? É uma realidade. Sim. Então a gente tem que compreender, ter uma visão de tudo isso daí. O pastor é pastor. Ele é para apacentar. Isso. Não é para usar o cajado ali e tá. Toda hora, né? Não. Porque tem momento que você tem que chegar para o irmão, para a irmã. Não é assim. Não, irmão, não precisa você gritar, não precisa você falar. Mas não é assim. Nós precisamos ter amor. Eu tenho que ter amor por você, você tem que ter amor por mim. O nosso reino é de amor. O reino de Deus é de amor. E ainda mais o pastor. Eu vejo o pastor bravo aí que só farta descer o chicote. Não é assim. Não, só fica dando paulada. Não, o irmão errou. Tem uma senhora que fez uma coisa tudo errado na igreja, ela achou que ela fez certo. Aí quando eu fui falar para ela que estava errado, que eu mandei ela fazer uma coisa, ela fez outra. Aí ela chegou e já deu um salto desse tamanho, já começou, me estourou, e já foi para o irmão lá, para a irmã dela e para fulana lá. Aí eu chamei ela no outro dia. Falei, irmã, eu falei para orientar a senhora, mas a senhora acha que eu errei? Eu peço perdão para a senhora. Ela estava errada. Aí baixou, né? Parou, entendeu? Esses dias aconteceu um fato lá, que o pastor falou uma coisa e tal, entendeu? E a mulher estava errada também, virou um balaio. Não pode. Então o pastor, ele é pastor. Isso é a sabedoria, né? Saber lidar com cada gênio, saber lidar com cada pessoa. Com certeza. Esse é o dom que Deus vai dando. Com certeza. Vai moldando. Porque o pastor, eu volto a dizer, ele é para apacentar. Ele vai pegar as ovelhas de toda a qualidade. Magra, morena, branca, gorda, né? Não, eu só gosto de magra. Eu vou matar a gorda. Então não pode. Aí não pode, né? Pastor, essa conversa foi muito boa. Tá, quero agradecer ao senhor. Eu que agradeço. E eu gostaria que o senhor fizesse uma oração final para fazer uma nós, oração. para quem está nos assistindo, para nós encerrarmos nosso programa. Vamos Amém? orar então. Amém. Querido Deus e maravilhoso Pai que está nos céus, Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Sua presença aqui neste lugar. Pastor que está aqui, esse jovem que está gravando, que ele seja grandemente abençoado. Amém. Agradecido, Senhor, porque o Senhor esteve conosco, está conosco, nos abençoando. Agora eu peço uma bênção por todos os nossos ouvintes, Senhor. Sim. Aqueles que estão ouvindo, aqueles que aceitaram a palavra, Senhor, aqueles que estão distante do Senhor, que eles possam voltar para sua casa, aqueles que estão doentes, com enfermo, quem sabe está no hospital agora, meu Pai, mas eles estão debilitados. Eu quero que o Senhor visite eles, ó Pai, aonde eles estiverem, Senhor. Abençoa o ministério do pastor, da pastora, Senhor, e sempre, Senhor, dá essa visão de amor, visão, Senhor, de compreensão. Então é isso que nós precisamos. E
Traga um avivamento, meu Pai, para o nosso país, para o nosso Brasil, Amém, para os pastores, sem placa de igreja, todas as igrejas sejam poderosamente, Senhor, avivadas, ó Deus. E o Senhor, nas igrejas, Pai, toca no coração das pessoas para louvarem, glorificar ao Senhor. Ó Espírito Santo, ajuda, age, Senhor, neste momento que nós vivemos, Senhor, Sim, meu Pai. muito Em nome de de Jesus. apostasia, pessoas se afastando da igreja. Traga um avivamento para que eles reconheçam e saibam que só o Senhor é Deus, que só sem Deus nós não podemos fazer nada. Que a bênção de Deus Pai, a comunhão do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com a sua igreja, Amém. seja com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glórias a Deus. Mais uma vez agradeço a presença do Senhor, tá? Que vocês fiquem em paz na casa, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua família, sua vida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau.